Bom dia para você que está acompanhando nossa aula da Escola Bíblica agora, às 9 horas da manhã, nesse momento que está estreando o vídeo. Ou boa tarde, boa noite, você que está nos acompanhando em qualquer outro horário que você tenha aí à disposição. Bom, se você acompanhou nossa aula na semana passada, você percebeu que nós começamos um novo livro a ser estudado. Terminamos aí durante um trimestre o livro de Êxodo e começamos agora o Evangelho segundo Marcos. O Evangelho de Marcos. E aí a gente viu algumas informações, e o Evangelho de Marcos ele é bem direto com relação ao início do ministério de Jesus. Ele é um dos que não relata ali o nascimento, a infância, o que acontece antes do ministério de Cristo. Ele já começa trabalhando já mediante ao surgimento ali de João Batista batizando no deserto ali próximo no Rio Jordão, próximo então àquela região. Também você vai ver ali Jesus logo depois sendo batizado e já iniciando o seu ministério. E hoje o tema desta aula, você deve ter visto aí já no título, são os desafios do ministério de Jesus. E aí nós temos alguns objetivos para nós entendermos essa aula. Então, o primeiro deles é entender o ministério de Jesus e os múltiplos desafios que ele teve. O segundo é compreender que Jesus salva e liberta o homem tanto do cativeiro espiritual quanto de todas as circunstâncias ali que o mantém preso. E também aceitar o desafio de anunciar a mensagem que salva e que transforma. Então, estes são três dos objetivos para essa aula de hoje. E eu quero convidar você, então, a orar comigo, para nós podermos refletir na palavra de Deus. Pai, obrigado por este momento, por estarmos aqui na tua presença, pronto para estudar a tua palavra. Pedimos, Senhor, que fale aos nossos corações. Muito bem. E aí nós, então, começamos aqui com alguns desafios. Primeiro desafio que nós vemos diretamente no texto bíblico, perdão, eu não falei quais os capítulos nós iremos estudar. Os capítulos que nós vamos estudar são os capítulos 2 e 3 do Evangelho de Marcos. Então, os primeiros desafios que nós vemos aqui são os desafios de fé, não de Jesus, mas das pessoas que estão ali com Cristo, das pessoas que estão ali tendo este exercício da sua fé em várias situações. Então, convido você então a deixar a sua Bíblia aberta, ali em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ver aqui do versículo 8 ao versículo 12. Marcos 2, do 8 ao 12. Diz assim: Jesus percebeu logo que em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Eles disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que os pecados do homem, do filho, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aqui nós temos o primeiro desafio de fé que está proposto ali, olhando de uma outra perspectiva. Então, o primeiro desafio está para o homem que é paralítico, de levar ali, de ser levado à presença de Jesus e entender que este Jesus poderia fazer algo que ainda não havia sido feito, que ainda não havia sido descrito na Bíblia, que era um homem que não podia se mexer, voltar a se mexer de uma maneira milagrosa. Então você tem o primeiro passo de fé, o primeiro desafio ali. O que estava acontecendo naquele momento? Jesus ali na cidade de Cafarnaum,
uma cidade que é próxima do povoado de Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia, um pequeno povoado que ficava ali à beira de uma das estradas ali construídas pelo Império Romano. E você tem, então, a cidade principal ali daquela região, que é a Cafarnaum, onde Jesus desenvolve uma boa parte do seu ministério na Galileia. Então, aqui nós estamos nesta região. Então, como nós vimos no capítulo passado, o primeiro capítulo, Jesus, ele teve ali a realização de vários milagres, a expulsão de demônios, vista aos cegos, fazendo coxos andarem, e ali, então, a sua fama havia crescido. E Jesus, então, vai para um local, para uma casa, e rapidamente aquela casa se enche, as pessoas ficam ao redor da casa e não tem mais como entrar. Nós temos aí, então, 4 homens que vão carregando o seu amigo paralítico e eles têm a ideia de subir ao telhado, destelhar a casa e descer o homem por ali. Então, isso tudo está na narrativa ali de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao verso 12. Então, ali você já tem o desafio do homem, mas há também o desafio dos amigos. Porque estes 4 amigos têm que ter a fé tanto quanto daquele homem. Por quê? Isso levou eles a se moverem. Isso levou eles a chegarem ali, então, falando, não, realmente, vamos levar que este Jesus, este homem que está aqui, que alguns estão dizendo que é o Messias, este Jesus, ele pode curar o nosso amigo. O que nos remete a algo muito interessante, que é, você tem amigos de fé? Não basta só você ter a fé, é importante você caminhar com pessoas que tenham a mesma fé, ou quem sabe até uma fé maior do que a sua. Porque há vários momentos na nossa vida que vêm os desafios, que vêm as dificuldades, e nós fraquejamos. E esta fé, ela vai nos trazendo, aliás, a fé dos nossos amigos vai nos fortalecendo. Olha, não desista, continue crendo, continue seguindo. E assim nós temos, então, essa oportunidade de, pela fé dos nossos irmãos, ou com a fé dos nossos irmãos, vencermos grandes barreiras. E o mais importante, a fé, tanto nossa quanto a de nossos irmãos, a fé em Cristo Jesus. Então, queridos, esse aqui é um primeiro ponto. Agora, há um contraponto aqui. Porque o texto que nós acabamos de ler fala da falta da fé dos mestres da lei. Os mestres da lei, eles estão ali na casa, já ouvem Jesus fazendo uma série de milagres, já veem, presenciam uma série de milagres anteriormente, agora escutam uma frase estranha. Antes de Jesus dizer ao paralítico, você está curado, Jesus diz, perdoado estão os seus pecados. E, de fato, há um raciocínio que não é errado por parte dos mestres da lei, por parte das pessoas ali que conheciam, pelo menos em parte, a palavra de Deus, que só Deus realmente tem o poder para perdoar pecados, é só Ele que tem essa capacidade. Exceto o seu Cristo, o seu Messias. E aí é que está, os mestres da lei não tinham tanto conhecimento assim do ministério do Messias, do ministério de Cristo. Porque ele não era apenas um simples ungido, escolhido de Deus para liderar o povo. Não, ele era aquele que entraria a remissão ao povo. E isso os mestres da lei não entenderam. O que nós temos que entender é que nós temos desafios de fé na nossa vida. Agora, a nossa vitória nestes desafios vão depender do quanto nós conhecemos a Deus. E não é só o conhecer do estudar a palavra, mas o experimentar. Você não vai ser um doutor em Bíblia, e sim um amigo de Cristo, ter um relacionamento com Deus. Então é importante nós estarmos atentos a justamente esse ponto, em que
Nós muitas vezes temos duvidado, temos perdido desafios de fé quando nós não estamos atentos a quem nós estamos crendo, com quem nós estamos nos relacionando. Então, como é fundamental conhecer a Deus e como é fundamental ter pessoas que têm este relacionamento com Deus para que nos fortaleçam e nós continuemos a vencer estes desafios que foram propostos ali durante o ministério de Cristo e continuam até hoje. Vamos passar ao próximo desafio. Vou pedir aí aos irmãos que estão conosco, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, leia para mim do versículo 13 ao versículo 17. Marcos 2, do 13 ao 17. Pode abrir o microfone e ler. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. 13 e 14? Até 17. Até o 17. Ok. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Muito bem. O segundo desafio que nos é colocado aqui é o desafio dos rótulos, porque é justamente essa dificuldade, é justamente este o transtorno que vai surgir durante o ministério de Cristo. Você tem, então, a chamada de um dos discípulos, hoje, um dos apóstolos, né, como são colocados depois, e este é Mateus. Levi, aqui, como é colocado por Marcos, é também conhecido como Mateus. Então, dependendo do livro que você estiver lendo, você vai ler o nome de Mateus também. Bem, Mateus era um cobrador de impostos do Império Romano. E isso era que era chamada a profissão do publicano, aquele que era um judeu, mas cobrava impostos para o império que dominava. Então não era uma pessoa, outra pessoa que você conhece provavelmente é Zaqueu, mesma profissão. Não era uma pessoa benquista pela sociedade judaica, porque o Império Romano era a sociedade dominante e você tinha que pagar um imposto para sustentar o luxo da capital, para sustentar os soldados que estavam exercendo a força de domínio sobre você, ah, pagar o imposto que seria feito ali conforme a vontade do imperador e do Senado romano. Então, não era algo que judeu nenhum gostava de fazer. E quando havia algum judeu que voluntariamente, era uma profissão, isso não era uma obrigação. Quando havia alguém, então, que se voluntariava para fazer algo que, aos olhos de todos, era mal ao povo, essas pessoas não eram benquistas. Então, olha que ele coloca no mesmo nível, os fariseus ali colocam no mesmo nível publicanos e pecadores, como se fossem, então, sinônimos. E a grande questão é que Jesus, então, chama alguém que ninguém esperava para ser o seu discípulo. E então Mateus dá ali um jantar na casa dele e outras pessoas que não eram benquistas também não gostariam, que também os fariseus não gostariam que estivessem ali na sua companhia, estavam ali com Mateus. Então pensa que são pessoas que Mateus, por exemplo, tinha uma condição financeira melhor do que a grande maioria da população, os publicanos em geral tinham uma condição de vida melhor,
mas eles só podiam se relacionar com pessoas da mesma classe. Né? É curioso que, apesar de tudo, na casa de Mateus há ali, então, fariseus, há ali os mestres da lei, ou seja, eles inclusive vão lá e fazem a crítica. E esse é um grande problema em relação ao ministério de Cristo e em relação aos desafios da nossa vida com Cristo, da vida ministerial. Porque os rótulos, eles impedem que pessoas se acheguem a Cristo. Mas nós não estamos falando de um contexto da sociedade como um todo. Agora, esse texto, esse trecho, é para nós que já entregamos a vida a Jesus Cristo. Quantas vezes a gente olha para alguma pessoa que fala, não, esse daí não tem jeito. Não, esse daí ele não vai conseguir ali seguir a Cristo, porque olha como é que é essa pessoa, olha da onde ele veio. Não, a esse daí eu não vou tomar parte, eu não vou conversar. Olha o comportamento dele, olha o comportamento dela. E diversas vezes, então, o evangelho ele é impedido de se espalhar por conta de preconceitos formados por nós, não permitindo que a gente consiga justamente levar o evangelho a Cristo. Pastor Salvi, levantou a mão, pode falar. Ampliando uma questão aí sobre a casa se encher, na verdade, Jesus estava sendo acompanhado de uma multidão. E essa multidão estava seguindo Jesus aonde ele quer que fosse. E parece que o convite de Mateus foi amplo e restrito. Então, aquelas pessoas que estavam indo atrás de Jesus, inclusive os publicanos e fariseus, também entraram nesse grupo e entraram na casa. Eram pessoas até não gratas, né? Personagem não grata, mas entrou nessa situação. E, de uma certa maneira, reverte um ponto de que praticamente havia um relacionamento só com uma classe. Tinha pessoas que estavam lá e tinham pessoas da sociedade e tinha pessoas que eram simplesmente aqueles que estavam andarilhos, que estavam acompanhando Jesus. Né? Então, o que Jesus está aproveitando ali é que a mensagem e o chamar daqueles que iriam desenvolver o seu ministério e assumir os desafios à frente, pudessem entender que era para alcançar todo tipo de judeu. Né? E então isso é algo importante e ele chama essas pessoas, os fariseus chamam essas pessoas de pecadores. Né? Jesus mais à frente vai dizer: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Mas Jesus já tinha sido chamado de glutão e beberrão em outros livros da palavra de Deus, nesse sentido, e vai ser chamado também em Marcos mais à frente. Então, é importante nós termos em mente que Jesus sabia qual era o tipo de testemunho que ele tinha que dar e como ele tinha que agir para alcançar as pessoas. E isso é algo muito importante. Muitas vezes nós nos preocupamos com a imagem, o que os outros vão dizer, e esquecemos que somos enviados de Deus para alcançar as pessoas perdidas. E se nós aprendermos essa lição com Jesus, nós vamos até mudar a nossa forma de agir, sendo muito mais ousado em compartilhar a palavra de Deus. Um destaque que eu dou é justamente esse versículo que o pastor citou, que é o versículo 17 do capítulo 3 de Marcos. E este versículo, ele acaba se tornando bem conhecido. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E quando você vai ler esse texto, ele também está lá em Mateus e Lucas.
Aí você tem um outro desenvolvimento por esses outros dois evangelistas. Ele fala que ele veio salvar aquele que estava perdido, né? E então, você tem ali Jesus falando algo que é a realidade da igreja de Cristo. Eu já ouvi algumas vezes pessoas dizendo assim, mas na igreja tá cheio de gente que faz coisas às vezes pior do que eu faço. Sim, a igreja é a comunidade das pessoas que entenderam que estão doentes por conta do pecado. Qual é a grande diferença de quem está se reunindo com a igreja e de quem não está? É que eles entenderam que em Cristo há cura. E por eles terem isso em comum, em Cristo há a salvação, e em Cristo nós ali batistas, e como o nome diz, confessamos a Jesus Cristo por meio do batismo. Quando nós entendemos isso, é formada uma comunidade de pessoas que têm o mesmo interesse, a mesma fé, o mesmo batismo. E estas pessoas, então, têm o objetivo de, juntas, cada vez serem transformadas por Cristo até o dia que, de fato, Ele nos chamar e aí estaremos completamente transformados. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Sim, você vai entrar na igreja e você vai continuar encontrando pecadores. Nós somos perdoados e estamos num processo de santificação. Fomos feitos santos por Jesus. Sim, de fato fomos. Em Jesus nós somos santificados. Todo aquele que entrega a vida a Jesus Cristo é feito santo pelo sangue de Jesus Cristo que nos perdoa. Mas há também um processo de santificação que é justamente eu entender quais são os caminhos que eu estou tendo de errado. Seja na minha vida pessoal, no meu secreto, ali no meu quarto, ao que eu estou fazendo, vivendo, pensando, seja nos meus relacionamentos profissionais, nos meus relacionamentos familiares, seja no trato e na administração das coisas do dia a dia, tudo isso eu vou observando. Olha, como é que Cristo deseja que eu haja dessa forma? E ele vai me transformando. Mas sim, se você entrar na igreja, você vai encontrar pessoas que ainda ofendem, pessoas que ainda mentem, pessoas que ainda machucam. Porque, infelizmente, por conta do pecado, nós estamos imperfeitos, buscando, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 3, buscando sempre a nossa vocação, que é Jesus Cristo, buscando o autor e consumador da nossa fé. Então, estas são as pessoas que podem se achegar ao corpo de Cristo, pessoas que entenderam, eu sou pecador. O pecado é a raiz daquilo de mal que está em mim. E existe alguém que pode me curar. Quando nós entendemos isso e nós aceitamos isso, aí sim, Cristo nos convida para fazermos parte da sua igreja, porque agora confessamos a mesma fé nesse mesmo Senhor. E como é problemático viver como esses fariseus ali que falam, não, eu estou curado. O que eu faço já é suficiente. Eu não sou como um desses pecadores. Então você não precisa de Cristo. Ou seja, você não faz parte do reino de Deus, porque só faz parte aquele que entregou a sua vida a Cristo, reconheceu Cristo. E isso já é uma ponte para o nosso próximo desafio. O desafio que Jesus ali enfrenta, e ali ele enfrenta por conta das várias oposições, aqui nós vamos ver dois, mas, por exemplo, se você for observar Mateus capítulo 5, 6 e 7, são os textos dos nossos devocionais, você vai ver que Jesus vai trabalhar uma série de outras situações em relação à lei judaica, em especial a lei que é colocada ali nos primeiros 5 livros da Bíblia, o conhecido Pentateuco, né? E o desafio do legalismo está ali, então nós vamos falar sobre dois, sobre o jejum e sobre o sábado. Vou pedir alguém aí da sala que leia para mim Marcos capítulo 2, versículo 18, 19 e 20. Marcos 2, 18, 19 e 20. Ora,
os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Mais uma vez, é um texto também eu recomendo, você depois pode ler em Lucas capítulo 5 ou Mateus capítulo 9, você vai ter esse mesmo texto sendo trabalhado, e há um questionamento ali, olha, por que os discípulos de João Batista jejuam? Os discípulos dos fariseus jejuam, mas por que Jesus, os seus discípulos não jejuam? Jesus diz assim, olha, numa festa, você é amigo do noivo, você foi para a festa, você foi convidado pelo noivo, pensa que você, então, aqui é o padrinho. Lá a gente não tinha essa expressão, mas o amigo do noivo era equivalente ao padrinho. Ah, você não vai comer, você não vai aproveitar a festa? É mais ou menos esse paralelo que Jesus está dizendo. Pode, então, eu que sou o noivo, Jesus ali, e ele é descrito no livro de Apocalipse, por exemplo, em algumas outras cartas, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a primeira carta do apóstolo Pedro, onde é comparado Jesus à igreja, ou Jesus ao noivo, a igreja à noiva, Jesus ao marido, a igreja, a esposa, a mulher, e então a gente observa justamente isso, olha, o noivo está presente, Jesus está presente, então, por que eles vão jejuar? Eu quero trazer aqui um convite, vai ficar aqui no link na descrição, 3 links, aliás, sobre o nosso Instagram. Nosso Instagram, nós fizemos uma pequena série de postagens sobre jejum. Então, se você quiser se aprofundar um pouco, lá tem explicação do que é, tem explicação tem ali os registros de episódios bíblicos, de personagens bíblicos que jejuaram, e também tem algumas sugestões de como você pode praticar o jejum. Então, vai ficar aqui no link na descrição aqui desse vídeo do YouTube, tá bom? Mas Jesus está mostrando justamente qual é o propósito do jejum. Porque ele diz, então, enquanto eu, Jesus, estiver aqui, não tenha necessidade de eu jejuar. Mas eu não estarei sempre com estes meus discípulos. E quando eu não estiver, aí sim, eles vão precisar jejuar. Aí sim eles vão jejuar. E aqui a gente começa então a entender mais ou menos o propósito do jejum. O propósito do jejum não é para alcançar algo. O propósito do jejum não é um ritual religioso, que era como os fariseus tratavam. Não, o propósito do jejum é estreitar o relacionamento com o noivo, estreitar o relacionamento com Cristo, gerar intimidade com Jesus, ter uma maior amizade com Cristo. E aí a gente então compreende agora o que Jesus está falando. Olha, vão vir tempos difíceis. E quanto mais próximo você estiver de mim, então melhor você vai lidar com as situações das suas dificuldades, dos seus desafios. Nesse ponto, então, os meus discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, nesse ponto, então, nós jejuaremos. Já entendeu, então, que não é uma forma de você alcançar alguma coisa das mãos de Deus. Olha, Senhor, eu vou abrir mão do meu tempo, da minha alimentação, de alguma coisa para conquistar. Não, não é assim que Deus trabalha. Até porque vamos pensar uma coisa aqui, vamos ter uma lógica. Você acha que é grande coisa você deixar de comer para conquistar algo das mãos do Senhor? Quando Deus está pedindo que você, ao entregar a vida a Jesus Cristo, entregue todo o seu ser, ou tudo pertence então a Cristo, tudo que é você pertence a Deus.
Não, não é para você alcançar algo. É para você, de fato, conhecer mais aquele que quer se relacionar. Eu gosto de uma visão muito bonita, que o pastor Douglas Gonçalves trouxe uma vez sobre o jejum, que é justamente entendendo essa figura do noivo. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a noiva de Cristo. Enquanto o noivo estava presente, aqueles que formariam a noiva de Cristo estavam felizes. Quando o noivo, falando sobre Jesus, está ausente, o que que é o jejum? É a noiva buscando cada vez mais a presença do seu noivo. Então, somos nós querendo ter um relacionamento mais próximo com Cristo. E aqui, então, a gente precisa entender melhor essa situação do jejum. Alguma contribuição até aqui? Não? Então vamos prosseguir aqui para o próximo. Pastor? Pode falar. Uma das coisas que é importante a gente notar que o jejum ele é praticado antes ou no início de uma provação. Porque é um tempo que você separa com Deus para saber como enfrentar a situação que vem pela frente. Muitas vezes as pessoas, e Davi fez isso, usam o jejum depois da causa. No caso que eu estou falando, ele cometeu adultério, a esposa, a mulher ficou grave, que ele tomou para si, essa mulher, Betseba, e então o filho vai morrer. E aí, então, o pecado já consumado vai gerar a morte. O jejum não abranda as consequências de um pecado cometido. Então, a gente tem que tomar cuidado em não querer usar o jejum para tentar amolecer o coração de Deus. Isso não vai acontecer. Deus é justiça. E ele já orientou para nós, através do Espírito Santo, o pecado, a justiça e o juízo. Então, nós temos consciência do que vai acontecer. O que nós só precisamos ter em mente é que o jejum nos prepara até para nos livrar desta situação. Através da nossa intimidade com Deus, nós vamos conseguir realmente fugir desta situação. Então, se a gente usar o jejum para preparação, isso vai fortalecer na jornada que temos a enfrentar pela frente. O pastor me lembrou da minha leitura diária, justamente não há coincidências, né, do reino de Deus. Hoje, justamente, a minha leitura foi até Esther, capítulo 5. E no capítulo 4 de Esther, a rainha Esther pede ao seu tio, Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da sua versão, que prepare o povo ali, o povo judeu que está na cidadela de Suzã, para que orem e jejuem para o momento em que ela vai entrar na presença do rei. Por quê? Ninguém podia entrar na presença do rei a menos que fosse convidado. E o rei já não chamava a sua esposa, a rainha, já há um certo tempo. Se a pessoa entrasse na presença do rei, ali era o imperador, o rei do Império Persa, se a pessoa entrasse e ele não estendesse o seu cetro, dando a permissão que a pessoa então fizesse, ela era executada. Não interessa se fosse a rainha. Então, há justamente esse momento de batalha, essa preparação para a aprovação que unem-se pessoas, lembra do que a gente falou no comecinho da aula? Amigos de fé para caminharem com você? Bom, Esther tinha um grande povo para caminhar com ela. E ali foi um momento de jejum, buscando, então, essa coragem no Senhor para enfrentar a morte.
Tanto que, leia depois, capítulo 4 de Esther. Esther fala, eu estou pronta, eu vou falar com o rei a favor do nosso povo, e eu estou pronta para morrer se for necessário. Então, olha como você realmente pode ter um jejum na tua vida de uma maneira poderosa, para justamente te dar a força nos momentos de fraqueza. E é importante você ter pessoas que estão andando junto com você nesse sentido, andando em desafios de fé para também te fortalecer, certo? Vamos aqui ao segundo ponto do legalismo, né? O segundo desafio do legalismo, que agora está lá em Marcos. Eu vou pedir a alguém aqui, ó, fica atento aqui, que são textos diferentes. Leia para mim Marcos, capítulo 2, versículo 23 e 24. E já logo na sequência, leia o capítulo 3, versículo 4 e 5. Então, capítulo 2, versículo 23 e 24. Capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. Pode já, quem abriu e achou, já pode ler. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? 3 e 4. Disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Perguntou: É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? E eles se calaram. Muito bem. O que acontecia na tradição farisaica, a tradição dos fariseus, é que eles começaram a exceder a legislação que Moisés havia colocado. E quando eu digo exceder, não é fazer melhor. Eles começaram a colocar pesos, que até o próprio Jesus mais à frente vai dizer: vocês não conseguem cumprir os pesos que vocês colocaram. E vocês não entenderam, é muito curioso, porque aqui você tem a expressão tanto de fariseus quanto mestres da lei. É muito estranho que um mestre da lei não entenda a lei. Jesus vai dizer no versículo 27 e 28 que o sábado foi feito por causa do homem, por causa do ser humano. Então, o Filho de Deus, o Filho do Homem, a expressão que é usada no 28, é o Senhor do sábado, é aquele que comanda o sábado. Bom, nós estudamos, se você esteve conosco aí no trimestre passado sobre o livro de Êxodo, nós entendemos o propósito do sábado. Quando foi instituído como um dia de adoração e descanso, você tinha ali um povo que tinha acabado de sair da escravidão, que não tinha folga. Escravo não tem folga. Não tem final de semana para escravo. E eles só sabiam era trabalhar. E a gente sabe que quem trabalha todos os dias, sem ter descanso, adoece. Também não é produtivo, e também não lhe dá, não dá a devida atenção às coisas essenciais. Então, ali foi instituído um período, um momento para que você pudesse descansar e um período específico para que você pudesse adorar a Deus de maneira coletiva. Várias pessoas, porque a gente já sabe que a adoração ao Senhor são todos os dias. Mas há um momento da celebração da comunidade de fé em Cristo. Hoje, igreja, aonde então nós nos reunimos um dia específico para fazer isso. Agora, os fariseus entendiam que não podia ser feito nada. Não poderia acontecer nada. E os discípulos de Jesus, eles estão ali separando, pegando espigas, era uma prática que era dado principalmente a estrangeiros ou a pessoas ali que estivessem numa condição de uma condição financeira não tão favorável, que era, olha, você vai debulhando ali vai colhendo eu ia falar horta, a sua plantação de milho, por exemplo. E se caírem espigas no chão, você vai deixar essas espigas no chão. A que você conseguir colher e colocar ali no recipiente, levar ali para o celeiro, ok. Aquilo que você estiver mexendo ali no milharal e cair no chão, aquilo vai
aquilo pertence, eu estou falando espiga, mas não é espiga de milho, não, provavelmente é espiga de trigo, tá? Que eles estavam ali se referindo. Mas aquilo ali, então, que for caído no chão, fica para as pessoas pobres e fica para os estrangeiros. Se você ler o livro de Ruth, você vai ver justamente o que a Boaz dá essa ordem. Isso era um mandamento. E aí alguns fariseus estavam julgando, não, eles estão trabalhando. Bom, você separar a comida que você vai comer para preparar naquele dia, eles faziam isso na casa deles. Então perceba como o julgamento deles era algo que só ia pelas aparências. E era algo tão, tão impensado que você não podia nem praticar o bem, que era justamente ali um homem que tinha a sua mão mirrada. Ah, não pode realizar milagre no sábado, porque é dia de trabalho. E aí a gente fica pensando em algumas coisas, fala, tá, mas se você pensa ali o fariseu, né? Se você levar uma facada na barriga, ou você tropeçar ali numa pedra e se machucar, você não ia procurar, e já tinha médicos naquela época, lembre-se que um dos evangelistas, Lucas, é um médico. Você não vai procurar um médico? O médico não pode trabalhar, porque é sábado. Então perceba como esses raciocínios que eles faziam não faziam sentido. No Novo Testamento, para aquele que é discípulo de Cristo, surge uma nova tradição. Os discípulos de Cristo, eles não guardavam. Quando você vai ler o livro de Atos, especificamente ali no capítulo 20, e também a primeira carta de Coríntios, no capítulo 16, você vai ver que eles começaram, então, a se reunir nos domingos e não nos sábados. Porque domingo foi o dia que o Senhor ressuscitou. Na verdade, não só esse, mas há vários aspectos ali em relação ao ministério de Cristo que tinham uma relação com o domingo. Inclusive, o dia de Pentecostes, aonde há no capítulo 2 de Atos, a descida das línguas de fogo, ou das línguas semelhantes a fogo, aliás, de manifestação do Espírito de línguas, de coisas semelhantes a línguas de fogo, acontece no domingo. Então, toda a história e tradição da Igreja de Cristo é formada no domingo. E aí, então, por isso, desde 2000 anos, nós, então, temos nos reunido aos domingos para adorar ao Senhor, como Igreja de Cristo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não cair nesse mesmo golpe. Tinha um cântico antigo, esse não é do meu tempo, mas eu conheço porque os meus pais já me falaram desse cântico, que é: quem trabalha no domingo do Senhor está roubando, do Senhor está roubando. Tá bom, vou fazer o mesmo questionamento. E os médicos plantonistas? E os policiais? Os motoristas de ambulância? Os motoristas de transporte público? Que são nossos irmãos em Cristo. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas as questões que são colocadas na nossa igreja. Nós temos pelo menos 3 cultos e 2 ali presenciais. Nós temos no domingo pela manhã, no domingo pela noite, e temos o nosso culto de oração às quintas-feiras, para que as pessoas tenham a oportunidade, caso, devido à sua atividade de trabalho, devido a um socorro a algum parente que está doente, ou algum momento diferente da sua vida, ela tem a oportunidade de celebrar em um momento diferente como Igreja de Cristo. Então a gente tem que tomar cuidado com uma análise errada da palavra de Deus e começar a viver de aparências que o próprio Cristo mesmo dizia, não, não é assim que funciona. Pastor, pode falar, levantou a mão? Uma das coisas que temos que entender que o sábado foi estabelecido na criação, mas a guarda do sábado foi estabelecida na peregrinação.
E Deus estabelece a guarda do sábado, que nenhuma obra deveria ser feita, e aí era nenhuma obra mesmo. Era só a alimentação, mas era a alimentação que já estava pronta da sexta-feira, porque o maná era colhido em dobro, nem colher no sábado não podia para a comida. Então, o propósito de Deus nesta guarda era trazer algo novo, dizendo para eles: durante 400 anos no Egito, vocês não pararam de trabalhar nenhum dia. Agora, eu quero que vocês parem para saber que é o sábado do Senhor, mas para saber que o sábado é de relacionamento. E era neste momento que a família se voltava para si mesmo, para realmente reconstruir os laços. Gente, eles não tinham que sair 4 horas de ônibus para ir trabalhar, mas eles trabalhavam em áreas diferentes, marido e mulher, e muitas vezes marido e mulher e filhos, em uma área diferente durante a semana toda. E essa família precisava se reunir. Se você for ver nos dias de hoje, que família que cultiva isto, é algo raro. Eu conheci um missionário que o sábado de manhã era dia de encontro familiar. Era regra, e regra sagrada. Então, ninguém marcava absolutamente nada, e nesse momento da manhã, então a família ia para um parque e tinha momentos de gratidão a Deus pela semana, tinha momentos de desafios para a próxima semana, mas tinha momentos de acertos de relacionamentos durante a semana. Pouquíssimas famílias fazem isso, ou raras famílias fazem isso. Mas é necessário entender que Deus criou este momento para isso. E se esse momento nós vamos guardar no domingo, também precisamos disso. Eu me recordo que algum tempo atrás, o domingo era assim, você ia para a igreja de manhã e voltava à noite. Né? De tanta atividade que você tinha na igreja, você estava envolvido com todas as coisas. Não é isto, porque aí na segunda-feira você não estará pronto para iniciar a semana de jeito nenhum, porque você se desgastou completamente no domingo. O domingo tem que ter esse momento, mas na grande maioria, no domingo, o casal fica só. Eu tenho dado graças a Deus, domingo passado nós tivemos a nossa família toda junta. E como isto é gostoso, como isto trouxe alegria ao nosso coração. Né? Agora não estamos mais num isolamento, mas as atividades trazem um tipo de isolamento. Eu nunca me esqueço de um tipo de comercial que, já que passaram-se 5 anos, ninguém foi no Natal na casa do pai, o pai mandou uma carta dizendo que havia morrido. Né? E aí, então, todos os irmãos se juntaram para ir lá fazer o sepultamento do pai, e, na verdade, o pai estava com a mesa posta de Natal. E ele disse: eu tive que arrumar um jeito para vocês virem na minha casa antes que eu morra. E é uma verdade. A gente está lembrando de dar atenção na hora da morte, mas não em vida. E é em vida que a gente precisa ter esse tempo. E Deus proporcionou a guarda do sábado também para isto. Muito obrigado, pastor. Vamos ao quarto desafio. Então, já falamos: desafio de fé, desafio dos rótulos, desafio do legalismo e desafio do discipulado é o quarto. Então, leia para mim aqui Marcos capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Marcos 3, versículo 13, 14 e 15. Quem achou pode já abrir o seu microfone e fazer a leitura. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele.
e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Muito bem. Desafio do discipulado. Você vai ter aqui, agora, Jesus mostrando à sua igreja como como ela seria multiplicada e como seria a vida dela. O discipulado não é algo inaugurado por Cristo. Todos os rabis ali, eles tinham seus seguidores, seus discípulos. E isso até mesmo antes desse período de Jesus. Mas Jesus, ele mostra que esta será a forma com qual a sua igreja irá crescer. Jesus chama 12, ele tinha mais do que 12 discípulos, mas especificamente esses 12, inclusive esses é que se tornam, então, os apóstolos, exceção de Judas, como é descrito ali no versículo 19, e ali, então, estes homens andariam com Cristo. E por que a gente fala sobre um desafio? Porque para se formar um discípulo de Cristo, precisamos andar com Cristo. Agora, este Cristo que a gente está falando, bom, eu não andei com Cristo. Eu andei com alguém que seguia a Cristo. No caso aí, meus pais. Foram eles que me discipularam. Então, por eu ver ali, e é essa expressão cristão, um pequeno Cristo, por eu ver ali na figura dos meus pais, cristãos, pessoas que são pequenos cristos, então eu aprendi o que era andar com Cristo. O grande problema é que a gente às vezes quer terceirizar isso. Então, a gente fala, olha, vai nas programações da igreja, e assiste a programação online, e você, então, vai aprender a andar com Cristo. Não, isso é muito pouco. Porque os discípulos aprenderam a comer como Jesus comia. Bom, ele foi na casa de Levi, um dos discípulos, e comeu com eles. Ele sabia qual era a conversa, eles sabiam qual era a conversa que Jesus tinha à mesa. Quando Jesus estava no corredor, né, vamos pegar essa expressão hoje, né, o corredor da igreja, quando Jesus estava no corredor, ele sabia qual era a conversa de corredor de Jesus. Quando Jesus estava passando diante de Jesus uma mulher bonita, eles sabiam como Jesus reagia diante disso. Quando Jesus ia falar sobre alguém, por exemplo, João Batista, eles sabiam então como eles deveriam falar sobre alguém. Quando Jesus iria orar, ou separar momentos para a sua oração, nós falamos disso na lição passada, eles sabiam como Jesus tinha a sua vida de oração. Quando Jesus ia falar com o Pai, eles sabiam como se falava com o Pai. Discipulado é isso. É vida sendo formada, sendo derramada em outra vida. É o caminhar juntos. As pregações que nós temos durante os cultos, durante as celebrações, o estudo da palavra de Deus, são apoio para te fortalecer e para trazer a você formas mais ricas de se conhecerem a Deus. Mas isso, de fato, só vai acontecer nessa caminhada do dia a dia. E aí, quando você vai olhar ali, por exemplo, todo o livro de Atos, você vai vendo os apóstolos e, posteriormente, os discípulos caminhando com outras pessoas. Paulo, por exemplo, chegava a ficar 1 ano e meio, até 3 anos em alguma cidade, ali andando com aquelas pessoas até que elas tivessem condição de andarem elas com Cristo. E ele ainda assim supervisionava, porque no retorno das suas viagens, ele via como estava, ele escrevia as cartas que nós temos hoje, são cartas de discipulado da igreja e algumas cartas de discipulados de seus filhos na fé, como Timóteo, Tito e Filemão.
Então, meus amados, aqui é um desafio que a igreja tem que entender. Era do ministério de Cristo e é do nosso ministério hoje. Não é à toa que Jesus, no capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, ele diz: Ide e fazei discípulos. Gosto da linguagem de hoje. A linguagem de hoje diz: vão e façam com que outras pessoas sejam meus seguidores. Porque não é um discípulo do cristiano. É isso que eu tenho que ter em mente. É um discípulo de Cristo. E aí, olha como isso aqui desperta o nosso pensamento. Será que com essa minha atitude, será que com essa forma com que eu estou falando com aquela pessoa, ou falando com outra pessoa, e essa pessoa que está sendo discipulada por mim está assistindo ali uma conversa minha, será que isso está aproximando ele mais de Cristo, ou será que isso está afastando ele? Será que as minhas atitudes no trabalho, eu estou ali fazendo um discípulo de Cristo do meu colega de trabalho? Será que a minha postura falando do meu chefe, exercendo minha atividade ali no meu trabalho, isso está aproximando a pessoa mais de Cristo ou está afastando? Eu estou formando um discípulo de cristiano ou um discípulo de Jesus? Então nós precisamos refletir e aí é que está posto o desafio. Por que as pessoas querem terceirizar o discipulado, ou seja, deixa que a igreja resolve? Porque, queridos, você tem que estar pronto a ter pessoas olhando a tua vida o tempo todo e questionando: é isso que um discípulo de Jesus faz? É isso que Jesus faz? Aí fica mais difícil. Aí aperta mais um pouco. Então, meus irmãos, temos que aceitar esse desafio como o nosso mestre se propôs a fazer para que as pessoas entendessem o que é de fato estar no centro da vontade de Deus. Vamos ao último desafio para encerrarmos a nossa aula. Leia para mim Marcos capítulo 3, versículo 22, 23 e 24. Marcos 3, do 22 ao 24. Quem achou pode ler. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsas os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Obrigado. Para você ter um contexto maior dessa passagem, você pode ler ali Mateus 12, a partir do versículo 22. Porque essa afirmação dos fariseus vem porque Jesus havia acabado de expulsar um demônio que deixava um homem mudo. E aí, então, eles fazem essa afirmação. Ele expulsa o demônio pelo poder do demônio. E aí Jesus fala, olha, vocês não sabem do que estão falando e nem essa argumentação que vocês estão tendo faz sentido. Porque uma casa dividida, então, se Satanás brigasse com ele mesmo ou com outros ali da sua espécie, ele não conseguiria prosperar. Ele não conseguiria ir para frente. Então, não faz nem sentido. E aí eu convido você depois a fazer essa leitura em Mateus 12, a partir do 22 até o 32, ali. Ou então pode ser Lucas também, Lucas 11, do 14 ao 23. Um desses textos você vai ter um contexto completo, porque Jesus está dizendo, agora, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, então eu tenho que lhe dizer que chegou a vocês o reino de Deus. E, de fato, e isso era o fato. Isso era o que acontecia. Agora, o desafio que eu quero colocar aqui é o desafio da perseguição. É o maior desafio que Jesus sofreu, inclusive, é o que levou ao seu sacrifício. Então, quando você vai ler um dos textos que nós lemos,
no nosso devocional, foi Mateus capítulo 5, versículo 11. Diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem com todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus está ali no início do ministério justamente falando, olha, isso vai acontecer com vocês e está acontecendo comigo. Então, ali começam a caluniar Jesus. Quando você aceita o desafio de seguir a Cristo, de ser discípulo de Cristo, estas coisas vão acontecer. Pessoas vão mentir, falando que você fez coisas que não fez. Ou então não está fazendo coisas que deveriam fazer. Porque é justamente esta impossibilidade, assim como água e óleo, luz e trevas não conseguem permanecer no mesmo ambiente. Então, agora que eu acendo a luz, aqui no escritório onde eu estou, as trevas se escondem. E aí a gente chama isso de sombra, por exemplo. Então, embaixo da minha mesa não tem luz. E aí você vai ter a sombra. Aonde a luz está, as trevas não conseguem ficar. E aonde a luz não está, as trevas estão presentes. Elas não conseguem ficar no mesmo ambiente. Não dá para ter uma sombra na frente de um foco de luz, a menos que eu coloque algum objeto. Agora, se for uma luz apontando para a parede, não tem sombra. Os filhos de Deus e os filhos do mundo não conseguem viver dividindo o mesmo ambiente, tendo a mesma concordância. Ou os filhos da escuridão passam para o lado da luz de Cristo, ou permanecem na escuridão. Ao contrário, não acontece. Os filhos da luz não passam para o lado da escuridão, porque aqueles que pertencem a Cristo continuam pertencendo, não tem mais o poder para serem tirados da mão de Cristo. Então só tem essa possibilidade. Não tem o cinza, não tem a penumbra, não tem o meio termo. Ou pertence a Cristo ou não pertence. E quem não pertence, persegue aquele que pertence a Cristo. Esse aqui é o início do ministério de Jesus. E as coisas só vão piorando. Porque, de fato, levar a luz de Cristo dissipa as trevas. E aí as trevas não vão gostar. Então, meus irmãos, este é o quinto desafio que nos é colocado, que foi desde o princípio no ministério do nosso Senhor. Desde o princípio, ali, desde o princípio mesmo. Herodes que manda matar os nenês, e vão Maria e José com o bebê Jesus para o Egito, até o término do seu ministério, com a sua crucificação. Agora, não é clichê de filme não, tá? Pelo contrário, os filmes é que copiaram isso da palavra de Deus. A luz sempre vence. Porque nós acabamos de celebrar isso nesse domingo. Eles tamparam a luz. Tamparam a luz aqui. Apagaram a luz. Ah, as trevas não têm domínio sobre a luz volta a brilhar. Você pode tentar tampar o sol com a palma da sua mão e quem sabe você vai ver um pouco mais escuro. Mas chega uma hora que você não aguenta mais. E aí abaixa a sua mão e o sol está lá brilhando. Então, queridos, aqueles que seguem a Cristo serão vitoriosos em Cristo ao enfrentarmos estes desafios. Amém? Obrigado pela presença. Nós aqui estamos aí com a Cíntia, uma das nossas professoras, pastor Salvi, irmã Emilce, irmã Beth, estão aí conosco essa noite, gravando aqui ao vivo a aula, e teremos aí vocês, nossos amigos, nossos irmãos, no domingo. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, deixe seu comentário, dúvida,
ou algo que tem lhe abençoado através da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Obrigado, pastor Cristiano. Foi uma bênção. Obrigada a todas as irmãs e irmão pastor Cristiano, irmão pastor Salomé Júnior. Muito bom estarmos juntos estudando a palavra. Amém. Obrigada pastor pelo aprendizado. Pastor Salovi, mãe Milce, Cíntia e a todos. Obrigada. Amém.